Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Tem tanto microfone aqui que a gente se perde, né? Mas não faltam instrumentos para o trabalho. Os trabalhadores são poucos, mas... E quão grande é a seara, rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores. Então, instrumento, oportunidade, chance a gente tem. Vamos aproveitar, não é? Eu falei da vez passada que tinha ficado muito triste porque o Éder e a Thelma tinham precisado se ausentar, morar em Vitória por alguns meses, e eu falei, a gente precisa arrumar pelo menos uns 20 trabalhadores a mais, porque cada um deles valia por 10, não é verdade? E já vieram 2 hoje aqui, candidatos, não estão sabendo ainda não, mas a gente já vai convidá-las também para ajudar, sempre que possível, né? A gente sabe dos compromissos que todos têm, e os 2 valem por 10 também, viu? Se a gente conseguir assinar o ponto dessa turma, cada um vale por 10 ou mais, tá certo? Bom, meus amigos, então, em primeiro lugar, gratidão por estar mais uma vez com vocês nessa casa, que nos acolheu com tanto carinho, que foi aqui onde a minha esposa conseguiu engravidar e pudemos receber a nossa filhinha Lívia, que está chegando agora no finalzinho de janeiro, graças ao trabalho dessa casa, eu não tenho a menor dúvida. Um mês depois da nossa atividade aqui, ela conseguiu engravidar. Então, como não poder ficar feliz, ficar alegre, grato pela oportunidade de colaborar também com o Instituto Vida. Bom, então na noite de hoje a gente vai falar sobre psicoterapia da gratidão, ou psicologia da gratidão, como é o título do livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, não é? Daquela série psicológica. Essas são as capas mais novas, inclusive com capa dura. Recomendo a leitura dos senhores. E a gente tem então no nosso estudo 2 aspectos, a gratidão e a ingratidão, inclusive a ingratidão dos filhos. Como o tempo aqui é um pouquinho mais curto, a gente vai deixar a parte da ingratidão e da ingratidão dos filhos para abordar em outro momento. Ou então, como o nosso querido Jorge Hessen tão bem faz aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, certamente no capítulo 14, no item 9, ele vai abordar com muita propriedade, muito mais do que eu. Tá certo? Então a gente vai falar só como aprendermos a sermos mais gratos. Não vamos estudar hoje a ingratidão dos outros, propriamente não. Vamos estudar a nossa ingratidão e como sermos pessoas mais gratas. Não é? Então vamos aprender o conceito, ver as causas da ingratidão, algumas pequenas orientações bíblicas, aprender sobre contentamento, que não é acomodação, sobre o ponto de vista de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vamos entrar nos 4 níveis da gratidão, aprender algumas soluções para a nossa ingratidão. Talvez, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o Seishono-e, uma doutrina japonesa muito interessante, que estuda com muita profundidade a alegria e a gratidão. Vale a pena aprender com todos esses nossos irmãos de outras filosofias, de outras religiões, e neste ponto eles são os especialistas. E vamos terminar com motivos para agradecer e também identificar a quem devemos agradecer também. Algumas pessoas não serão, não é? a que a gente imagina. Bom, o conceito de gratidão, a etimologia do latim, a palavra gratia, não é? É graça, ou vem de gratus também, que é agradável, seria um reconhecimento agradável por uma ação que foi feita àquela pessoa. Agora, a Joana de Ângeles e o psicólogo Marlon Reikdal, que tem seminários só sobre esse assunto, sobre gratidão na visão espírita, ele vai dizer que não é retribuição, não, gratidão não é a retribuição, isso é importante a gente fazer, se a gente tiver condição de fazer também, mas na verdade é uma postura diante da vida, é algo diferente, é a gente estar numa condição de gratidão, se possível, 100% do tempo. E não somente naqueles instantes em que a gente recebe um presente, como agora muitos de vocês devem ter recebido alguma lembrancinha de Natal, né? E lembrar que nós ainda somos ingratos.
esperamos retribuição quando damos alguma coisa, de saber também que não é possível a gente identificar se alguém que foi ingrato conosco realmente foi ingrato, porque todos nós somos diferentes, nós somos obras-primas da criação. E às vezes, quando a gente está esperando a retribuição da pessoa, porque a gente acredita que lhe fez algum bem, e ela não retribuiu à altura, não é porque a gente se incomoda. Se deu um presente de R$100, a gente quer também receber um presente do mesmo valor. Não é? É uma troca, é uma negociata, na verdade. Então a gente acha que fez uma grande coisa e a pessoa, talvez por estar muito corrida, muito atrapalhadinha, não é, estressada, etc., ou por ela considerar aquilo uma coisa, não é, que não é tão assim importante como a gente acha, e não deu a retribuição que a gente esperava, a gente já fica revoltado. Não é? Então, Marlon vai dizer que não tem como a gente saber se a pessoa, porque só ela sabe se ela foi grata ou foi ingrata. Então não adianta a gente julgar, condenar este nosso irmão, porque ele não sabe. A gente não sabe realmente se ele foi grato ou ingrato. Cabe ao homem de bem, ao homem de coração, fazer o bem pelo bem. E quando aprendemos a fazer a virtude de maneira automática, natural, aí sim estaremos na condição de espíritos superiores. Porque hoje a gente faz o bem com medo de ir por umbral, hoje a gente faz o bem para ganhar bônus hora, para aliviar a lei de causa e efeito, não é? A gente faz o bem para contar vantagem diante dos amigos, a gente faz o bem por um bocado de motivos que não são os mais adequados, mas dia chegará que todos nós faremos o bem de maneira espontânea e natural. Nazareno, será que eu tenho então que parar de fazer o bem porque eu estou fazendo realmente com medo de ir para o umbral, para o purgatório, não é como se fosse o purgatório na visão espírita, já que não tem infernos, penas eternas na doutrina. E Emmanuel vai dizer que nós deveríamos fazer tudo por amor, mas que enquanto a gente não aprendeu a fazer por amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes. Olha, então vamos continuar trabalhando, porque até pela prática, inclusive a prática da gratidão, nós vamos começar a nos tornar bons e gratos. Todos os especialistas da educação dizem que a repetição, inclusive que o hábito faz o monge, mesmo quando a gente não é bom, de tanta gente fazer o bem, a gente acaba se tornando uma pessoa boa. A gente gosta. O psiquiatra Sérgio Lopes, de Pelotas, vai dizer que fazer caridade vicia. É como se fosse uma droga, porque produz dopamina, produz endorfinas naturais, não é? Que fazem bem para a gente fica com consciência tranquila, fica feliz de aliviar o sofrimento de um irmão. Como é bom a gente poder fazer o bem, não é? Identificar o talento que o Pai nos confiou. Eu faço muito pouco trabalho social. O trabalho que eu faço mais é esse trabalho na área de divulgação, ajudando lá na Comunhão Espírita de Brasília, dando aulas, ajudando a FEDEF quando tem eventos, não é? Na parte de divulgação, etc. Porque é o que eu percebo que eu posso ajudar mais. É dando aula, dando palestras, e como me faz bem, meus amigos. Às vezes eu até estou romântico, porque eu não entro mais em depressão, eu fico romântico, não é? Que aqueles poetas, pintores, músicos, compositores, artistas, era tudo depressivo. Só que não tinha palavra. A palavra depressão é uma palavra nova. É uma palavra agora do finalzinho do século XIX, começo do século XX, e eles eram chamados de românticos, não é? Então eu não digo mais que entra em depressão, entra em reflexão, que é mais otimista, ou que estou romântico, e como tudo passa, isso também vai passar, logo ela vai embora. Não é? Então, quando eu estou romântico, mesmo assim, e venho fazer uma palestra, vou dar uma aula de estudo sistematizado da doutrina espírita, como eu faço lá na Comunhão, parece que eu me transformo. Saio da aula, saio da palestra muito melhor. Porque quando a gente busca a prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores, não é? A presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, a caridade é boa até para a gente. Não é só para quem recebe, é porque a gente se torna veículo e recebe a companhia dos amigos espirituais. Quando vocês vêm aqui para a Casa Espírita, para se instruir, para se esclarecer, para colaborar, na mínima tarefa que seja, nós somos secundados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos espíritos superiores que vêm nos ajudar, afastando aqueles a quem tenhamos prejudicado um dia. Não é? E o que causa então a gratidão?
Bom, os dois maiores defeitos da humanidade, o egoísmo e o orgulho, vão gerar a insatisfação. O egoísmo é a gente pensar só na gente, é o culto ao ego, a egolatria, não é? O orgulho é a gente se achar superior aos outros, não enxergar a verdade dos outros também, achar que é dono da verdade, não reconhecer o muito de equívocos que a gente tem de vidas passadas, não enxergar as nossas imperfeições morais. E por isso o orgulho é tão prejudicial ao progresso, diz inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o pai de muitos vícios também. Então, como a gente se acha superior aos demais, a gente acha que merece tudo de bom. E aí fica insatisfeito. E aí criamos imagens idealizadas, não é? Desejos idealizados, que não correspondem à realidade. Quando eu fizer assim, Rodrigo, obrigado, você acompanha lá os slides. Então a gente cria um eu idealizado, que não somos nós. Não, eu imagino que eu sou o cara, não é? Não. A gente imagina um cônjuge idealizado, assiste aqueles filmes, aquelas novelas, aqueles atores e atrizes de Hollywood lindos que muitas vezes estão, depois a gente vai descobrir, usando drogas, vítimas do alcoolismo, cometendo até suicídio, como a gente vê. Ninguém é feliz aqui na Terra completamente. Então a gente idealiza o cônjuge, o corpo, gostaria de ter um corpo escultural, não é? O carro, queria ter um carro do último tipo, da casa, a condição financeira e até a condição emocional, de ser mais alegre, de ser mais feliz, e espiritual também. A gente não é, fica insatisfeito porque a gente não tem tudo aquilo que a gente é ensinado pela mídia, pela cultura materialista, que vai nos fazer feliz quando isso não nos traz felicidade. Então a gente fica insatisfeito o tempo todo, e se eu estou insatisfeito, como é que eu posso ser grato? Pelo contrário, para ser grato eu tenho que acreditar que eu estou, não é, recebendo muitas benesses, e é verdade que estamos recebendo. Causas então da ingratidão. Quando vamos verificar na questão 938, está equivocado ali, 938 de O Livro dos Espíritos, Kardec tem a resposta dos benfeitores da humanidade, que a ingratidão é fruto do egoísmo. Egoísmo. E aí hoje eu raciocinando, buscando inspiração com o nosso mentor, não é? Perguntando assim, bom, se somos todos egoístas, todos somos egoístas ainda, não é? E o egoísmo produz a ingratidão, nós somos o que também? Ingratos. Nós todos, com raríssimas exceções, somos ingratos. Nós não fazemos como Francisco de Assis, que estava sempre louvando, cantando, agradecendo a Deus por tudo, e apesar de uma vida dificílima, passando frio, fome, incompreensões, perseguições. Dos próprios companheiros também, ele cantando o Evangelho de Jesus, não é? Então, cuidado, porque vamos tentar identificar a ingratidão e trabalhar essa questão, melhorando o nosso padrão vibratório. Há pesquisas científicas, há médicos, psicólogos, que identificaram que pessoas que são mais gratas, elas têm melhor saúde orgânica e saúde psicológica também. Olha, tem melhor saúde. Ser grato faz bem para a saúde. Então, em vez de gastar tanto com plano de saúde, ficar tanto tempo nos hospitais sofrendo, a gente é tão grato quando a gente está bem de saúde, não é? Não, a gente é grato quando a gente está doente e aí fica bom, né? A gente só aprende a valorizar quando a gente perde, não é assim? Pois a gratidão ajuda até a preservar a saúde, que é outro motivo de gratidão. Então, que maravilha! Vamos desenvolver, então, a gratidão, né? Nós, então, estamos nessa luta do ego com o self, diz Joana de Ângelo nessa obra, e nos acrescentamos credores de benesses, de benefícios que a gente, na verdade, não merece ainda. E como se fosse uma concha, ela faz essa comparação, dizendo que a concha só produz a pérola porque ela tem uma sujidade, tem um agente invasor, e a gente vai ver que esses aparentes problemas que nós temos, na verdade vão formar a grande pérola do nosso espírito imortal. Vão nos fazer anjos um dia, porque são nessas provas, nessas lutas, nesses desafios evolutivos, que o espírito ganha força, que o espírito cresce, que ele se ilumina, que ele se depura, formando então ali, a partir daquele problema, uma pérola, uma joia rara, de grande beleza, não é? Outras causas da ingratidão, o vitimismo, né? A gente
tem essa postura comum entre os seres humanos, essa postura, olha o que fizeram comigo, e a gente fica sofrendo, olha meu pai, minha mãe, meu isso, meu marido, minha esposa, meu filho, o que fizeram de mim? E Alberto Almeida vai fazer um convite, olha, a pergunta que nós deveríamos de fato fazer não é, olha o que fizeram de mim, é o que eu decido fazer com aquilo que fizeram de mim, porque o nosso destino está nas nossas mãos. Fui violentada, engravidei de um estupro, será que foi por acaso? A gente que estudou sobre maternidade, sobre fertilidade, a mulher para engravidar, ela tem que estar no período fértil, são poucos dias, tem que estar ovulando. O marido tem que estar todo saudável e com tudo funcionando, nos melhores dias a chance de engravidar é 17%. Será que aquela relação fortuita, naquele dia exato a mulher está ovulando e ela vai engravidar de um estupro, é por acaso? O Espiritismo não acredita no acaso, então a gente tem que investigar o que pode estar por trás. Então, preservar a vida, porque uma violência não vai resolver outra, vão ser dois traumas, e o trauma do aborto é mais grave do que o trauma da violência sexual, dizem algumas pesquisas. Então, às vezes aquele filho vai ser o arrimo de família, vai ser a alegria, vai ser o companheiro na nossa velhice, vai ser aquela pessoa que está ao nosso lado. Quantas mães abandonadas pelos parceiros, e o filho muitas vezes é quem está ao seu lado, lhe ajudando, lhe amparando. Então, o Espiritismo, diferentemente do Código Penal, ele não recomenda o aborto no caso de estupro. Ele só admite nos casos em que a vida da mãe está correndo risco de morte. A mãe está correndo risco de morte, o que é raríssimo hoje. Raríssimos casos, porque hoje a medicina está muito avançada, bebezinhos com 5 meses já conseguem nascer, ser colocados na UTI neonatal e salvar ambos, não somente a mãe, mas também a criança. Não é? Então, ter esse cuidado. Cuidar da muquerela, do murmúrio, da queixa, da reclamação, da lamentação. Se a gente vive nessa sintonia da reclamação, quando é que vai sobrar espaço para gratidão? Não é? O apego, a insaciabilidade, o homem é um ser insaciável, diz a economia, que é chamada também de ciência da escassez. Ela é a ciência que estuda a melhor aproveitamento dos recursos naturais limitados da terra para atender às necessidades ilimitadas do ser humano. Nós nunca estamos satisfeitos. Então, será que vale a pena ficar nessa sintonia ou agradecer por tudo que a gente tem? E vamos ver vários outros motivos também. É consequência do predomínio da natureza, do instinto de conservação, que é a principal causa das nossas imperfeições morais, diz o livro A Gênesis, capítulo 3, item 10. A gente já falou isso aqui outros dias, eu vou deixar para outro momento, não é? E Joana de Anjos vai dizer que os instintos nos ajudaram a vencer as adversidades. Fica como dever de casa aí, o capítulo 3, item 10. Nazareno, o que a Bíblia fala? O que os textos do Evangelho, do Novo Testamento, das cartas de Paulo? Olha como Paulo aprendeu sobre gratidão. E sede agradecidos, ele ensina em Colossenses. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 5:20. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, até nas coisas ruins, em tudo dai graças. E vejam que o louvor não é uma bajulação. Deus, nosso Pai, não precisa de ser bajulado. Não é também para fazer negociatas com Deus. Não é isso que o louvor se propõe. O louvor é para a gente estar ali como tivemos agora a harmonização com o nosso querido Jaime Lopes. Muito obrigado, Jaime, pelo seu trabalho, por ter fundado essa casa, por ter estado à frente do Movimento Brasil Sem Aborto tantos anos e agora continua também como vice-presidente, dedicando sua vida a essa causa tão grandiosa que é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Que Deus te abençoe, meu amigo. Então, quando aqui a gente está aqui se harmonizando, é para melhorar a sintonia, para a gente poder receber a inspiração do nosso Pai, que vem através dos nossos mentores, dos espíritos familiares e amigos. Não é para negociar. A gente pode e deve pedir na prece. Kardec ensina, os espíritos confirmam que a gente tem então que pedir, tem que louvar e tem que agradecer. A gente só faz pedir, não é? E cadê o resto das coisas?
Tem que louvar e tem que agradecer. Porque quando a gente começa a agradecer as muitas bênçãos que a gente recebe, aí a gente começa a ser mais grato. Meu Deus, é verdade, olha. Né? Vamos ver aqui algumas coisas que vão nos ajudar. Outra coisa é o descontentamento. Uma vez eu estava estudando para um concurso, fiz a prova, quando saiu o resultado eu vi que eu não passei. Né? Já era funcionário público, já estava muito bem, mais do que eu mereço. Os Espíritos me ajudaram a passar em 2 concursos públicos, não foi um só não, 2. Aí eu fui fazer um terceiro, porque a gente nunca está satisfeito, a gente é ingrato, né? Aí o que eu fui fazer? Fui lá buscar o concurso, fui ver. Quando fui ver o resultado, fiquei triste e peguei a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. E quando abri, estava nessa mensagem aqui chamada Salários, do livro Pão Nosso, de Emmanuel por Chico Xavier. E ele comentava essa citação de João Batista: contentai-vos com o vosso soldo, não é? Alegrai-vos com o vosso salário. Vejam que ele não falou acomodai-vos, não é para se acomodar, não é para, a proposta é o progresso, não é para se acomodar, mas é para a gente aprender a se contentar, a gente a ficar feliz. Meu Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse salário que Tu me dás. Todos os meses a gente devia agradecer, porque tudo é por conta de Deus, tudo, cada instante a gente só está vivo por causa da misericórdia divina. E aí um dia nasceu um frade franciscano, como Jaime o foi um dia, franciscano também. O Frei Maceu era muito belo, muito inteligente, falava muito bem. E ele, caminhando com os outros frades, um dia ele estanca e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam estar contigo? Porque todos querem te ouvir, querem te ver? Tu não és nobre, tu não és sábio, tu não és homem de ciência, tu não és belo, Francisco, porque todos querem estar contigo. E ele vai dizer: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a força, a beleza, a riqueza e a nobreza, para que o homem saiba que toda virtude vem de Deus e não da criatura. E ele estava sempre louvando, cantando. Quando ele olhava uma ovelha, lembrava de Jesus, que é o bom pastor. Quando ele via os pássaros, ele lembrava de Jesus falando sobre como o Pai alimenta os passarinhos. Tudo ele se recordava de Jesus. A vida dele era um cântico de amor a Jesus. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já aprenderam o ponto de vista. O ponto de vista significa o quê? Quando a gente está preocupado com as inquietações humanas, a gente se coloca de um ponto de vista espiritual, de espíritos imortais, indestrutíveis, e tudo mais fica pequenino, tudo fica pequenino, para a gente não ficar se lamentando, tão ingrato. Vamos aprender com Allan Kardec, com os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Estuda em casa, está no capítulo 2º do Evangelho, no item 5, tá? Muito importante. E quais são os níveis da gratidão? Uns falam em 3, eu já arrumei mais um, colocamos 4. Então nós temos que agradecer pelo bem que nos acontece, pelo mal que deixa de nos acontecer, pelo bem que deixa de nos acontecer também. Pelo bem que não acontece? E até pelo mal que nos sucede, nós também temos que aprender a agradecer. Vamos ver aqui. Pelo bem que acontece é muito fácil, não é? Só que tem um detalhe. O psicólogo Marlon Heigdal vai dizer o seguinte: a gente, quando acha que a vida da gente está tudo bem, não está tudo bem, estou empregado, estou sob controle, não estou devendo muito, as finanças estão em dia e tal, estou com saúde, é sinal que eu devo ser um espírito muito bom. Não é assim que a gente pensa? Ele diz: cuidado com esse raciocínio. Cuidado com esse raciocínio, porque se a Terra é um mundo de provas e um mundo de expiações, ou seja, um mundo de testes, de avaliações, como se fosse um concurso, e também de purificação, de sofrimento, de aprendizados, de repetição de aprendizados, a expiação é purificação, ou depuração também, é também cumprimento de pena, como se a gente estivesse no presídio. Se a sua vida está muito fácil, será que não é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar? Se a minha vida está mais fácil, é porque eu sou melhor do que Francisco Cândido Xavier? Não, né? Longe disso.
é porque só para os espíritos fortes realmente, como Paulo, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, podem vir realmente as tribulações, as cargas pesadas, o desapego, que a gente não dá conta. Se fosse conosco, a gente sucumbiria. E mais, e ele não para por aí. Ele fala, olha, além da gente ser mole, da gente ser fraco, a gente não dá conta, às vezes o fato de estar numa condição financeira, por exemplo, boa, é a prova mais difícil que a gente está passando. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, a utilidade providencial da fortuna, a gente sabe que a riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto ou de uma herança, como o trabalho é uma lei divina, não tem nenhum problema com a riqueza. Mas todos os Espíritos esclarecem que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria, do que a pobreza. Porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então a gente acha que está muito bem. Não, olha, eu estou bem de dinheiro, estou bem, está feliz, está tranquilo, devo ser um espírito superior. Não, está na prova difícil da riqueza, da beleza, da juventude, da saúde, que se a gente não está fazendo nada, olha, se a terra é um mundo de expiação, ou seja, é um presídio onde a gente está cumprindo uma pena, e você está lá no presídio todo bonzinho, todo com condições de ajudar os outros que estão carregando aquelas bolas de ferro, que estão presos nos grilhões, e você está lá livre. Será que a sua missão não é ajudar quem está mais necessitado? Será que você está lá por acaso? Está só passeando dentro do presídio? É isso que você está fazendo aqui na Terra? Então cuidado com essa história de que se achando que está tudo bem, não é sinal que está tudo bem, não. É porque a gente não dá conta de cargas mais pesadas, ou porque a gente não está vivendo ou vivenciando da melhor maneira a prova que a gente está enfrentando, e a prova às vezes é da facilidade. A prova da facilidade. Então, pelo bem que nos acontece, é tranquilo, mas tem esses detalhes. Pelo mal que deixa nos acontecer também, não é? Por exemplo, eu vim para fazer a palestra hoje, e a Fernanda estava sentindo muitas dores, estava muito cansada, a gente passou o dia realmente com atividades, não é? E ela, Nena, eu não consigo ir para a palestra hoje lá no Instituto Vida. E aí, quando eu divulguei no WhatsApp que vinha para cá, um amigo muito querido, conselheiro, que me ensina muito lá no trabalho, os Espíritos certamente inspiraram o seu coração generoso, e ele disse, Neno, você precisa de ajuda? Eu nem pedi. E ele disse, Douglas, se você puder, meu amigo, vai ser uma grande alegria. A Fernanda não pode vir. E aí, não bastasse, como eu cheguei em cima da hora, para arrumar as coisas todas aqui, da transmissão, da filmagem, não é? Deus ainda inspirou um outro coração muito querido também, o nosso querido Rodrigo. E ele sai de sua casa, ele não frequenta aqui, ele frequenta lá o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que o Douglas, eu, a Alba, 3 amigos ajudamos a fundar, lá no nosso horário de trabalho. Todas as quartas-feiras, de 1 da tarde até as 2, a gente se reúne lá, e ele sai lá do sudoeste, onde ele trabalha. Ele não trabalha no mesmo prédio que eu. Viaja alguns quilômetros, uns 8 quilômetros, para estar lá conosco participando. Ele, a esposa e muitos amigos queridos. Mandar um abraço para toda a turma do Chico Xavier, que pode depois assistir a palestra. Então vejam, e eles vêm evitar o mal, não é? Será que com a companhia deles, um assaltante que me encontrasse não iria resolver tirar a minha vida? Mas quando viu ali com o Douglas do lado, com ali e ele chegou na mesma hora que eu cheguei, na hora de tirar as malas, porque agora eu estou colunável, eu sou colunável, agora estou com problema de coluna, mas estou tratando. Aí vem o Rodrigo para carregar as malas, e vem o Chico também. Olha, então, pelo mal que deixa nos acontecer, eu estou fazendo um tratamento, não duvidei, ele está pegando peso, andei pegando. E aí os Espíritos colocam lá o Douglas, o Rodrigo, o Chico, para nos ajudar. Então, pelo mal que deixa nos acontecer, não é um acidente que podia ter acontecido, tantas coisas, não é? E pelo bem que nos deixa de acontecer, vamos ver como é que é esse negócio, que é mais complicado, né? Eu queria um bem, queria uma promoção, ia acontecer isso, eu ia ser empregado e de repente não deu certo. Ou eu ia passar no concurso, não passei, teve um errinho, a prova foi anulada, aquela questão que eu estava bem caiu. Vamos ver o que é, né? Que tal a gente aprender com a poetisa baiana Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier,
desta mesma obra que foi lida aqui, Antologia da Espiritualidade. Chama Agradeço, Senhor. Olha o que ela vai agradecer. A vida dela foi muito difícil. Ela era louca para casar, e a vida dela não foi fácil. E agora, no mundo espiritual, ela enxergava como toda aquela vida de dificuldade, de desafios evolutivos, de provas, serviram para ela exercitar o espírito e chegar numa condição grandiosíssima no mundo espiritual. Porque a vida na Terra foi difícil. Vocês lembram do pai de Lísias? Lá no livro Nosso Lar, quando ele está, André Luiz, na casa de Lísias, aquele enfermeiro, está lá a Judite, a irmã dele, está a dona Laura, a mãe também, o ministro Clarence, tem uma espécie de aparelho de televisão. Nem havia na época ainda. E eles, não é? O marido de dona Laura está encarnado, ele é uma criança com apenas 3 anos de idade. Durante o sono do corpo, ele sai do corpo e vai conversar com a sua família através desse aparelho que está instalado na casa de Lísias, na colônia espiritual Nosso Lar. E ele então conversa com os filhos, com a esposa, com os amigos, e ao final Lísias, seu filho, pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, numa boa condição, fizéssemos pelo senhor que está encarnado na terra? Ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, e os bons espíritos pedindo para não terem facilidades. E assim foi com Maria Dolores. Vamos ver com ela? Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas, indevidas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos que me deste a percorrer, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Olha lá o orgulho e o egoísmo, não é? Existem privilégios que desejo, reclamando-te, né, solicitando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo, né, peço afeto, amor, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Vocês já fizeram algum tipo de prece assim? A gente não sabe, não aprendeu ainda não é? Sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, é reconhecer que, às vezes, o bem que deixa nos acontecer é para o nosso bem espiritual, sobretudo, não é? Porque qual o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Pedi e obtereis. Mas será que é isso que a gente está pedindo? A gente só quer as ilusões da matéria que passam, não é? Que passam. E a gratidão pelo mal que nos acontece? Bom, Chico Xavier vai dizer que o mal que acontece conosco, em verdade, é o bem. Só que não reconhecemos isto a princípio, né? E Marlon fala que hoje nós não erramos tanto porque passamos pelas mesmas experiências de dor que infligimos a outro no passado. Então o mal que nos acontece ajuda a gente a não cometer novos erros, porque a gente já aprendeu a lição. A gente sofreu. E só passou pela lição porque tinha um aprendizado, porque não é castigo, é aprendizado para nós. E quando a gente aprende a lição, ela não precisa se repetir, a não ser que seja só para fortalecer mais ainda o nosso aprendizado, que vai ficar para a eternidade. Então não vamos ficar com raiva da fulana, da cicrana, da beltrana. Não, ela foi apenas um instrumento
Se não fosse ela, ia ser outro, porque a gente tinha aquele aprendizado a superar, a vivenciar, a aprender. Ela foi apenas... Vamos agradecer, porque ela foi um instrumento. E agradecer porque, bom, Senhor, essa prova eu já liquidei. Olha, eu perdoei, agora eu quero então que o Senhor me perdoe, porque é assim que é a lei. Perdoai para que Deus os perdoe. Porque se não perdoardes aos homens os pecados, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. Então é uma lei, né, justa e muito fácil. Então o destino está nas nossas mãos, né? Nós não somos bons, todos trazemos ainda egoísmo e orgulho. Basta ver a falta de energia, né, que acontece. Ou uma greve da polícia militar, está acontecendo agora em Natal, a gente depreda tudo, até nos Estados Unidos quando acontece isso, naquelas enchentes, aqueles tragédias, incêndios que teve agora, eles saqueiam, e povo de primeiro mundo, chamado de primeiro mundo, né? Então vejam que a gente não é bom, a gente tem medo da polícia, tem medo da justiça, tem medo de ficar mal falado, mas a gente não é bom. Para baixar um pouquinho mais ainda a nossa bola, Allan Kardec, na Revista Espírita, ele vai fazer uma pergunta. Ele está investigando sobre o mundo Júpiter, que alguns espíritos vão dizer a ele que é o planeta mais avançado do sistema solar. Não é um mundo celestial, não, mas é um mundo feliz, né? O próximo passo depois do mundo de regeneração que a gente está adentrando a pouco e pouco. E aí Kardec pergunta, não é, a Bernard de Palissy, não é, olha, se o povo mais avançado da Terra, né, a nata aqui da intelectualidade, dos corações mais bondosos aqui da França, de Paris, o coração do mundo na época, não é, fosse transportado para Júpiter, qual a posição que eles lá ocupariam? E Bernard de Palissy vai dizer, a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. Os macacos. Nós em Júpiter seríamos como os macacos aqui na Terra. E a gente se achando, né, o cara. Não é bom para um baldezinho de água fria no orgulho de vez em quando? Os povos mais avançados, imagina os mais atrapalhados como eu. Meu Deus! E ele vai dizer também que, apesar do mal que nos acontece, tudo poderia ser pior. Aconteceu mal com você, meu filho, mas podia ser pior. Foi uma perda, podia ser dobrada. Foi uma doença, podia ser uma doença mais grave. Foi uma dor mais profunda. Foi um acidente, quebrou a perna, podia ter quebrado o braço, podia ter ficado cego, não é? Foi uma morte, podia ser duas. E assim vai, não é? Então, se a gente analisar bem, até o mal que nos acontece, tudo poderia ser pior. Sempre tem uma chance de piorar, não é? É verdade. Então, será que ali já não foi já um desconto? Tem aquela história que é narrada, não é, na literatura espírita, de um senhor que tinha a programação de perder um braço aqui na Terra. E aí, como ele faz o bem, ele ajuda, ele não se torna um anjo não, mas ele faz o bem, ele faz caridade, etc. Tal. Aí ele perde apenas um dedo. E ele se revolta, como é natural. Mas depois é esclarecido. E ele vai entender. Graças a Deus foi só um dedinho. Não é? Curioso. Então, aceitar também os fenômenos naturais da vida, como a dor, evolução, dor, expiação, dor, auxílio. E tem um caso muito curioso de um senhor muito sábio que morava numa fazenda com seu filho criando cavalos. E aí, um dia, os cavalos fugiram do harém, pularam a cerca. Do harém não, do aras, né? Lá, essas coisas Freud explica, né? Freud explica, deve ser coisa de vida passada. Aí eles fogem do aras e os vizinhos chegam, mas que coisa terrível, meu senhor, olha, o senhor vive só da renda dos cavalos e agora perdeu tudo por conta dessa cerca que rompeu. E ele disse, olha, eu não sei se isso é bom ou se isso é mal, vamos aguardar. E aí daqui a pouco aqueles mesmos cavalos que tinham fugido retornaram, só que eles trouxeram junto deles vários cavalos selvagens. O aras ficou repleto, duplicou de quantidade de animais. E aí os vizinhos disseram, ai, que maravilha, mas você é muito sortudo, muito feliz, que coisa fantástica, olha, os cavalos voltaram e ainda trouxeram outros. E ele sorriu e disse, olha, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. E aí daqui a pouco o filho, o único filho dele que o ajudava, vai tentar domar um daqueles cavalos selvagens, cai, quebra a perna e tem que engessar até a coxa. Aí chega o vizinho, mas é uma coisa horrorosa. Tem hora que você tem sorte, tem hora que você tem azar. Olha, o seu filho, seu braço direito faz tudo por você aqui na fazenda e vai ficar agora completamente paralítico por conta desse gesto, sem poder lhe ajudar, vários meses.
Olha, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. Daqui a pouco chega um oficial do exército convocando todos os jovens da cidade para ir batalhar na guerra. E quando chega e vê o jovem com a perna engessada, ele é liberado. Então eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar, porque tudo é para o nosso bem, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não é verdade? Então, valorizar. A gente só valoriza os nossos entes queridos quando eles desencarnam, não é? Vamos valorizar, vamos agradecer ao pai e à mãe, e todos os dias das nossas vidas, não é? E vamos, então, não esperar para a perda para a gente valorizar. Como ser grato? Não é só falar, não é só agir, é uma conduta, é uma postura. Produz saúde, nós já vimos, não é? Haroldo Dutra Dias vai dizer que nunca conseguirás retribuir o amor de Deus à altura. Deus serve sempre oculto e sem retribuição. Então, por mais que a gente faça, a gente não consegue retribuir a Deus, não é? Então, desenvolver a espiritualidade, ver o lado bom das coisas, está lá o ponto de vista de Kardec, não é? E mais motivos para agradecer, para a gente concluindo, então vamos lá. Motivos para agradecer, vamos fazer uma relação pequena, tem muito mais coisa que isso. Confiram naquela palestra Jesus e a Alegria de Ver, que a gente traz muitos outros motivos maravilhosos, tá? O primeiro seria a imortalidade, né? Que é a filiação divina. Nós somos imortais, porque Deus é eterno. Nós somos indestrutíveis, nós somos que nem o Superman, como as supermoças. Não existe nem a criptonita, meus amigos. Esse corpo é apenas uma roupa. Deus nos dará quantas roupas forem necessárias, não é? A divindade, nós somos divinos, diz André Luiz Peixinho, porque nós somos filhos de Deus e Deus é divino, né? Então quem é filho de peixe, peixinho é. Então nós estamos também, como está lá no Salmo 82, versículo 16, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. E Jesus pergunta, ele vai perguntar, não está escrito, vós sois deuses? Olha lá, mas com D minúsculo, né? Não é Deus, porque Deus é único, tá certo? Deus só dá fardos que a gente pode suportar, então agradecer também. Pela vida, meus amigos, nós imploramos para reencarnar. Hoje o povo não quer mais ter filho, eu fico triste com isso. Eu queria ter 13 filhos. Fernanda só aceitou 4. E eu só estou dando conta de fazer um por enquanto. Eu estou atrasado, estou com 48 anos já. Meu Deus. Divaldo disse que se fosse ter filhos, queria ter uma família grande de 12 filhos. Raul Teixeira também. E eles trabalham com o quê? Eles são espertos, eles são inteligentíssimos. O que é que eles vão fazer? Cuidar de crianças. Divaldo é pai de 672 crianças, que eles são filhos adotivos. Porque eles investem na infância, na criança, que é onde tem mais chance da gente melhorar aquelas pessoas. Não é? Então, quando a gente vê aquela série A Vida no Mundo Espiritual, meus amigos, tanto sofrimento. Emmanuel pediu para André Luiz diminuir o sofrimento que é retratado lá, para a gente não ficar tão chocado. Tem muito sofrimento. A visão católica do purgatório não é absurda. Existe realmente sofrimento no mundo espiritual. A gente implora para reencarnar. Por que a gente implora para reencarnar? Por que a fila está grande para reencarnar? É porque lá muitas vezes a gente não está bem, porque a gente não é bom. Se a gente fosse bom, a gente estava bem, mas não é. Então vamos reencarnar para esquecer o passado, para começar uma vida nova, para avançar, né? Sem lembrar dos nossos equívocos, dos nossos desafetos, nossos apegos. Tudo a gente vai ter uma vida nova, recomeçar do zero, pelo esquecimento do passado. Saber que o espírito não retrograda, no máximo a gente estaciona, mas é a lei do progresso, a gente vai, todos nós seremos anjos um dia, espíritos puros, queiramos ou não queiramos. A salvação no Espiritismo é muito fácil, é caridade. Essa caridade deve ser com K, porque não é caridade de esmola, é caridade de benevolência para com todos, ser bom para todos, como está na questão 886. E nem precisava reforçar, mas os Espíritos, como isso é importante, eles falam também indulgência para com as imperfeições alheias. Porque quem é bom faz caridade, não é? Quem é bom é indulgente. E eles ainda acrescentam perdão das ofensas, porque é o sacrifício mais agradável a Deus, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, perdão das ofensas, não é? E a caridade, é muito fácil, a salvação basta praticar a caridade. Hoje a gente pode ter a alegria da paternidade e maternidade, porque tem a fertilização in vitro, a inseminação artificial, tem a adoção muito avançada hoje no Brasil. A gente pode sim e devemos ajudar outras crianças, não é?
Livre-arbítrio, a gente tem a liberdade, tem a soberania sobre os nossos destinos. Quem decide somos nós. O perdão de Deus. Vejam a parábola do filho pródigo. Assistam a palestra de Haroldo Dutra Dias da parábola do filho pródigo. Eu também faço, mas a dele é muito melhor, tá? Providência divina que nunca nos desampara, dando o que é melhor para nosso espírito e não para o corpo. A doutrina espírita, o conhecimento que liberta. Meus amigos, eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido o espiritismo. Vocês imaginam como é que estaria a minha situação no mundo espiritual? A gente sabe que ninguém está fora das mãos de Deus, mas eu estaria numa condição muito pior, muitíssimo pior, atrasando a minha felicidade, né? Retardando a minha felicidade. Então, quanta gente que a gente podia ajudar, a gente ia ter menos aborto se a gente divulgasse mais o espiritismo, a gente ia ter menos corrupção. Você se revolta com corrupção? Divulgue o espiritismo. Porque muitos dos corruptos não têm mais fé, como eu um dia fui ateu 12 anos, e agradeço a quebra financeira e a mega depressão para curar um pouco do orgulho gigantesco, a cegueira espiritual. A gente teria menos crimes, menos abortos, menos suicídios, menos dependência química. Quase todos os problemas a gente poderia resolver se a gente divulgasse melhor essa doutrina extraordinária. Por isso que eu me dedico mais à parte de divulgação. O purgatório tem muitos momentos de alegria, a terra tem muitos momentos de alegria, e podemos decidir o nosso futuro, está em nossas mãos. A reencarnação, a oportunidade de recomeçar. As provas são uma oportunidade de crescimento. Você está reclamando da prova? A prova é para você sair daqui para um lugar melhor, para você dizer, olha, eu passei na prova no teste. É a oportunidade. Expiação é purificação para a felicidade, e nós podemos trocá-la por trabalho no bem. Está lá a questão 1770A de O Livro dos Espíritos também, a mensagem remuneração espiritual de Emmanuel. Problemas não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Muito melhor. São desafios para nós evoluirmos os problemas. Então não digo mais se tem problema, tem crise, não. Obsessores, não chame mais de obsessores, de inimigos desencarnados. Digo que vocês têm personal trainers espirituais. Só gente chique aqui tem personal, não é? Vamos aproveitar e dizer aqui também que a gente tem personal. Depressão, já falamos aqui, é reflexão, é romantismo, não é? As recompensas que Jesus e o Espírito de Verdade prometem em cêntuplo. Está lá, Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer em Marcos 9,38, salvo engano, vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, desde agora com perseguições e na vida eterna. Em cêntuplo, 100 vezes, é o melhor investimento que tem trabalhar para Jesus. E não bastasse o Espírito Verdade, que muitos dizem que é Jesus, eu acredito também. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que os Espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Vamos aproveitar essa maravilha, não é? O sofrimento depende de mim, da minha misericórdia, não é? Porque dependendo da minha misericórdia vem a lei de ação e reação, não é? Porque com a mesma medida que medirdes, nos medirão a vós. A gente escolhe como é que vai ser a pancada que a gente vai receber de volta. Depende da nossa inveja, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, do apego, etc. A felicidade a todos podemos ter um mínimo de felicidade, que é a posse do necessário, diz o Livro dos Espíritos, do ponto de vista material, e do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Agradecer pelo alimento, pessoal. Vocês estão lembrando de orar antes das refeições? Vamos orar antes das refeições, como André Luiz nos recomenda, tendo menos ansiedade, comendo menos, mais devagar, não é? Agradecer pelas plantinhas, pelos animaizinhos que deram suas vidas, às vezes com sofrimento, para nos ajudar. O conhecimento que liberta, que leva ao consolo, evita sofrimentos, traz esperanças pelo emprego, pela ocupação que a gente tem, pelo trabalho voluntário. Eu esqueci aqui o mais importante, não é? Por termos a honra de estarmos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que tem uma missão extraordinária para o planeta. Pela facilidade, nós somos os trabalhadores da última hora, basta trabalhar 1 hora, vamos ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Pela ciência que traz a medicina, que traz a tecnologia, a agricultura, a química, a biologia, etc, etc. Pela doença, que é um dreno purificador que nos reeduca, que nos redisciplina nos excessos, não é? Pela morte, que é a libertação do presídio.
e pelo umbral, que é o spa do espírito, nós já falamos aqui, não é? Onde a gente vai perder os quilinhos extras do orgulho, do egoísmo, do apego doentio, dos ciúmes, a gente vai sair de lá muito melhor do que quando chegou. Vejam André Luiz no livro nosso lá, né? Ficou 8 anos, nem precisava ficar tanto tempo, podia ter ficado menos aproveitado esse spa do espírito para queimar as gordurinhas, né? Do materialismo e das coisas. Então, e agradecer a quem, finalmente, Nazareno, para a gente encerrar? Agradecer a Deus, nosso Pai. A gente nem lembra do nosso Paizinho. Agradecer a Jesus, seu Filho amado, que doou sua vida com sacrifício para todos nós, aos nossos anjos da guarda, aos mentores, são os nossos melhores amigos. Quem lembra dos mentores na hora da prece de agradecê-los? Que nos trazem tanta inspiração nobre, né? Nos ajudam em tantos momentos da vida. Nossa vida podia ser muito pior, mas graças a esse amor incondicional desses irmãos, é diferente, não é? A nossa mãe, que grandiosidade é ser mãe, que bondade, que caridade que é ser mãe. Quando eu vejo lá a caridade, me deste de comer, me deste de vestir, estava não me vestiste, fosse me visitar, estava preso, estava doente, eu só lembro das mães. Caridade, nome das mães devia ser caridade. Veja um livro nosso, Voltei, não é? Aquela senhora que foi mãe e professora na região carente do Brasil, vai para regiões celestes, que Frederic Feiner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, não podia nem entrar para conhecer. Tão grandiosa, e era apenas uma senhora desconhecida, que foi mãe de algumas crianças e professora delas. Olha como é importante, como é maravilhoso ser mãe. Muito melhor do que estar aqui dando palestra. Vale muito mais, porque quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação. Cuidar de um bebezinho doente, receber alguém com microcefalia, com anencefalia, essa mãe vai chegar no mundo espiritual resplendente de luz. Tenho certeza disso. O paizinho também, que não deve abandonar as mães, né? Agradecer aos familiares, os esposos, os irmãos, tios, avós, filhos, cunhados, sobrinhos, etc. Aos nossos amigos. Como é bom ter amigos, como nos traz alegria estar entre corações amigos, não é? Ao nosso corpo, que Francisco de Assis chamava de jumentinho. Aos obsessores, não é? Que são nossos personal trainers, já falamos aqui. As pessoas difíceis, que também nos são instrumentos para a nossa elevação. Aos cristãos primitivos, que foram empalados, crucificados, né, queimados vivos, lançados às feras, para que a mensagem do Evangelho não se apagasse. A Allan Kardec, o nosso codificador. Aos pioneiros espíritas, aos fundadores do movimento espírita, aos fundadores dessa casa. A Divaldo Franco, né, que nos estimula tanto, e tantos trabalhadores também. Aos inventores, não é? Como quem inventou o ar-condicionado, eu sou do Ceará. Olha que maravilha o ar-condicionado. O WhatsApp, vocês conseguem ficar sem o WhatsApp? A gente fica doidinho quando o WhatsApp quebra, né? GPS, quanta maravilha, quanta coisa. Microfone para poder falar, internet, Facebook para transmitir as palestras e levar essa mensagem que nos faz tanto bem a outros corações, não é? Vou pedir para vocês conhecerem depois um pouco mais do Seixonoye, não vai dar tempo, mas terminar com Francisco de Assis, que não tinha nada e tinha tudo. Estava sempre agradecendo. E a gente vai concluir, não com o poema da gratidão, porque não vai dar tempo, mas a gente vai terminar com a carta de ano bom, já que está chegando aí o ano novo, 2018. Quero aproveitar e desejar um feliz 2018 para vocês, com muita saúde, paz, amor, alegrias e, sobretudo, realizações no bem, porque isso é auto-amor. Auto-amor, segundo o livro Consolador, é realmente fazer o bem. Então vamos lá. Carta de ano bom do espírito que eu gosto muito, chamado Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora Laque. Entre o ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura, de felicidade. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz
todo o tempo da bênção de cada instante. Ser, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança a paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo: o reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas do trabalho, de tua renovação. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então fica o convite de Casimiro Cunha, a gente agradece. Eu pedi ao Jaime para a gente colocar um convite muito especial do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Vamos colocar agora. Estão todos convidados para participar dessa festa de alegria que vai acontecer. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso 4º congresso. Com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então vai ser de 20 a 22 de abril de 2018, né? Já está em cima, está pertinho. Vai ser lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil, né? Então mudou, não é mais no Ulisses Guimarães, mas lá é maravilhoso. Teremos 12 palestrantes extraordinários e também artistas, e vocês podem fazer inscrição pela internet no site da FEDEF, fedef.org.br, não é, de Federação Espírita do Distrito Federal, fedef.org.br, tá? Quem quiser também fazer inscrição, eu vou estar fazendo ali ao lado, ali junto dos DVDs e CDs que a gente trouxe, para aqueles que tiverem interesse, ajudar aqui a casa, ajudar a divulgação, levar uma lembrancinha para um amigo. A palestra de hoje já tem ela gravada, tá certo? Também, se vocês tiverem interesse, tá lá na mesinha ali, onde eu vou estar com um notebook fazendo inscrições online para o congresso. Quais são as informações? Pessoal, 20 a 22 de abril, sexta a domingo, tá? Sexta à noite, a abertura. Tem 1.500 vagas para adultos, para 300 jovens e para 60 crianças de 5 a 11 anos. Então, aproveite, porque são poucas vagas para jovens e crianças. Tem desconto para a família, a partir de 3 pessoas tem desconto para a família, e também tem cortesias. Pelo site da FEDEF, você pode solicitar uma cortesia. Se você não tem condição de pagar o ingresso, você solicita, e a FEDEF também vai proporcionar ingresso para aquelas pessoas que querem participar e não podem pagar, tá certo? É muito importante a gente fazer eventos fora da casa espírita, porque quem não era espírita como eu tem medo de vir aqui, pensa que vai ver espírito, pensa que vai estar todo escuro, pensa que vai para uma reunião mediúnica aberta, não é? Eles não conhecem o espiritismo. Então é muito importante levar para esses locais públicos, para a gente levar essa doutrina, sobretudo aqui em Brasília, onde tem tantas decisões importantes, não é? A gente poder estar levando essa doutrina a mais corações. Então, se você puder, a gente agradece, antecipe, compre logo suas inscrições. Por quê? Porque tem preço promocional até agora, o final do mês, e também nós vamos ter, não é, mais recursos para ampliar a divulgação, para já começar, porque a FEDEF não tem dinheiro, então, com a nossa inscrição antecipada, ela vai ter recursos para fazer outdoors, para colocar notas na imprensa, nos jornais, etc., promovendo a divulgação desse evento, que vai certamente trazer muita luz para muitos corações. Então, a gente aguarda vocês lá
no 4º Congresso Espírita do DF, de 20 a 22 de abril de 2018, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. A gente devolve a palavra ao nosso irmão Jaime e agradece a todos vocês pela presença e aos que nos acompanham pela internet.